Graça e paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre Não tema, Deus te escolheu. Pai, ilumina nossa mente para compreender tua palavra, abençoa poderosamente a todos que ouvirem, que todos venham ser fortalecidos, transformados pelo poder da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça e paz, não temas, porque Deus te escolheu. A palavra do Senhor vai nos direcionando e nos mostra que Davi foi escolhido pelo Senhor, ungido por Samuel para reinar em Israel. Mas no capítulo 2 de 2 Samuel, no versículo de número 4, diz assim: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. No versículo de número 8 em diante, vai dizer assim: Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Israel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos somente. A casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Bem, a história de Isbosete serve para nos mostrar que os planos de Deus e a sua vontade prevalecem sobre as escolhas dos homens. Então não tema, porque o Senhor te escolheu. E essa história, as Escrituras, vem nos revelar que a vontade soberana de Deus prevalece sobre os desejos, os desígnios, os propósitos dos homens. Davi não perdeu o seu lugar de rei. O chamado de Davi era procedente de uma fonte superior. Deus havia escolhido Davi, uma fonte inabalável. Então não tema, porque foi Deus quem te escolheu. E o que Ele tem para você, nenhum propósito do homem pode impedir de acontecer. Podemos aprender que a soberania de Deus está acima dos propósitos humanos. O reino de Isbosete foi temporário, 2 anos apenas, porque no versículo de número 10 do capítulo 2 de 2 Samuel diz assim: e reinou 2 anos sobre a casa de Judá, e reinou 10 anos sobre Israel. Então veja que o reinado de Isbosete aqui foi temporário, foi curto, porque não estava diante da vontade de Deus, não estava conforme a vontade de Deus. Eu quero te dizer que o que Deus tem para você, homem nenhum pode tirar. O que Deus tem para você não é apenas algo insignificante ou temporário, é algo duradouro, porque vem do Senhor. Os propósitos do Senhor não falham. Lá em Josué capítulo 21, versículo de número 45, o texto nos diz assim: Nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, nenhuma palavra que sai da boca do Senhor falha ou deixa de se cumprir. Mesmo havendo um rei rival no poder, a posição de Davi como rei, escolhido pelo Senhor, foi mantida. Mesmo que os homens escolheram outro rei, a posição de Davi permaneceu, porque veio do Senhor. Essa história registrada nos revela a fidelidade de Deus para com seus escolhidos. O reinado de Isbosete não tinha o respaldo divino. Deus já havia escolhido Davi e ele não precisava temer o reinado de Isbosete. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, o versículo de número 14 diz assim, 1 Samuel 13, 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o teu povo, porquanto guardaste
o que o Senhor já tinha ordenado. Então veja que Davi já havia sido escolhido por Deus. Davi já havia sido escolhido para ser rei em Israel. O fato de Isbosete ser consagrado ali, ou ser colocado como rei pelos homens, não tirou a posição de Davi diante do Senhor. O Senhor te escolheu e ninguém pode tirar a posição que Deus já deu a você. Ainda que os homens possam tentar, jamais subsistirá. No livro de Atos dos Apóstolos também, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, o versículo de número 22, lá no Novo Testamento, vai confirmar. Atos dos Apóstolos 13, 22 diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes um rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então veja que Deus já havia escolhido Davi. E Isbosete, mesmo sendo colocado na posição de rei pelos homens, não permaneceu, porque a fonte que havia escolhido Davi é o Senhor, soberano sobre todas as coisas. Então não tema, porque Deus te escolheu. Quero orar por você que de repente está preocupado. Talvez você está neste momento preocupado com o que estão agindo, com o que estão fazendo. Eu quero te dizer que os escolhidos do Senhor prevalecerão, porque o Senhor quem escolheu. E todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida, nenhuma deixará de se cumprir, porque Ele é fiel. Então eu quero orar por você que está talvez preocupado com o que vai acontecer amanhã. Talvez você está preocupado que alguém está planejando algo contra você, alguém está planejando tirar a sua posição, alguém está planejando em te destruir, te derrotar, mas saiba que você é um escolhido e ninguém vai prevalecer, porque o Senhor é quem te escolheu. Ó Deus, te agradeço pela tua palavra. Te agradeço porque o Senhor escolheu aos teus servos, o Senhor capacita, o Senhor unge, o Senhor prepara, o Senhor fortalece, e tudo quanto o Senhor já tem preparado para os seus escolhidos se cumprirá no tempo determinado. E não há nenhum projeto de homem que possa destruir os planos do Senhor. Portanto, eu te peço, ó Espírito Santo, neste momento, o coração de todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem sejam fortalecidas e encorajadas, permanecendo firme na fé, crendo que o Senhor é fiel, sua palavra é imutável, seu poder é inabalável. O Senhor o escolheu para triunfar, para que o teu nome seja glorificado, que essa pessoa seja poderosamente abençoada e encorajada, firme, porque tu és fiel. Te agradeço a Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe.